Em nome de Jesus, vamos receber a vida do pastor Paulo. Aleluias. Aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Estou feliz por retornar novamente a esta casa de oração, casa de decisão. Glória a Deus. E nós nos sentimos bem aqui com os irmãos. Faz tempo que nós não estivemos aqui, né? Faz tempo. Mas graças a Deus é que a gente tem outras atividades também, a gente não para, né? O bispo tem acompanhado aí os nossos trabalhos no reino de Deus. Eu só tenho a agradecer a esta igreja, ao bispo, a pastora Carla, pastor Fernando, pastor Zé Luiz, meu lindão, pastora Josi. Glória a Deus. Estamos juntos aí. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Isaías 53. É um texto bastante conhecido para a nossa meditação. Glória a Deus. Mas eu fico feliz de estar aqui com os irmãos e sei que Deus, Ele fica mais feliz do que eu de estar aqui. Amém? Glória a Deus. O grande desejo de Deus, quando o homem pecou, foi querer se aproximar novamente do homem. Porque a Bíblia diz que toda viração da tarde, Deus vinha falar com Adão no seu estado de santidade. Após o pecado, o homem se afastou de Deus, mas Deus não se afastou do homem, né? Ele procurou de todas as formas, de todos os meios, se aproximar do homem novamente. Não é à toa que quando Adão tem um filho, ele diz assim: do Senhor alcancei um varão, né? Ou seja, o relacionamento estava sendo restaurado. Quando nasceu a Enos, a Bíblia diz, a partir do nascimento de Enos, o homem começou a invocar o Senhor novamente. Então, o desejo de Deus é sempre de estar perto do ser humano, comungar com ele, distribuir para eles os seus bens, os seus charismas, né, os seus dons. O desejo de Deus é andar com o ser humano e o ser humano andar com ele. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. É o perfeito chamando o imperfeito para andar com ele, para se tornar perfeito. Deus não chama só os perfeitos, porque os perfeitos depois do pecado não existem. Deus chama imperfeitos para ele mudar o caráter, mudar a vida, mudar a trajetória, mudar rumo e também mudar as atitudes, né? É o mês das atitudes, tem atitude, glória a Deus. Deus já teve a atitude dele, amém? Glória a Deus. Vamos ler comigo Isaías 53, versículos de 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que pudéssemos desejar. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Glória a Deus. Vamos para o 11 e a gente finaliza. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus. Você pode adorar a Deus por este texto bíblico. Aleluia. Nós estamos lendo este texto no livro do profeta Isaías, que por sua vez é chamado de profeta messiânico, devido ao teor de suas profecias e devido às falas que ele traz a respeito do Messias. Isaías narra a história de Cristo em 3 fases da sua vida terrena: a sua fase infantil, a fase adulta, a sua morte e ressurreição e o trabalho que ele desenvolveu. Se você ler Isaías capítulo 7, versículo de número 14, por exemplo, o profeta ele vai vaticinar o nascimento de Jesus Cristo. E ele diz lá em 7,14: eis que a virgem, o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, a um menino. Isaías 9,6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Glória a Deus. Um momento de reflexão é ceia. Esta fase que Isaías narra a respeito de Jesus Cristo é como se Isaías estivesse vendo um filme passando na sua frente e ele começasse a enxergar o ministério de Jesus terreno. Quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está vendo Jesus pregando, sendo rejeitado pelos seus patrícios, sendo rejeitado pela sua nação, sendo rejeitado pelos seus irmãos, tendo que sair de uma cidade, porque a cidade de Nazaré não queria ele. E alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E alguém disse: vem e vê. Vem ver ele aqui. Pode sair alguma coisa boa desta igreja? Vem ver. Vem ver. Vem ver.
Aqui tem escolhidos, escolhidas de Deus, que tem projetos de Deus em andamento na sua vida. E esses andamentos é andamento de caráter, Deus moldando o caráter. Esses projetos é Deus moldando a tua paciência, enviando tribulação para a tua vida. A Bíblia diz que a tribulação produz o quê? A paciência. Se você diz, Senhor, me dá paciência, Ele vou te dar. Tome tribulação na tua vida. Tome tribulação, tome tribulação. Aí de repente você está tão atribulado e não consegue ver saída, mas também não tem nenhum lugar para ir, você tem que esperar. Tem que esperar, Senhor, eu não sei para onde eu vou. O Senhor disse, tenha paciência. Tenha paciência que eu vou chegar na tua vida. Aleluia. O salmista no Salmo 41, ele diz assim, esperei. Passado, né? No passado, né? Esperei, está aqui no passado, ó, esperei. Com paciência. Imagine a tribulação desse salmista que ele passou para dizer essa expressão. E ele se inclinou para mim. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. O Senhor vai se inclinar para você quando você tiver paciência para esperar as coisas dele na tua vida. E sabe o que significa inclinar? É Deus lá no trono de glória. Ele vai se inclinar para você e vai colocar o ouvido perto de você e Ele vai ouvir o teu clamor. Agora pode falar, porque você esperou com paciência. Aleluia. Eu sinto Ele aqui nesta noite muito forte. Eu sinto Ele, sinto Ele. Eu estou segurando aqui para entregar o que Ele mandou. Glória a Deus, glória a Deus. Mas adora, enquanto eu estou ministrando, vai pedindo a Deus aí uma palavra aí. Quem sabe Ele pode conversar aqui comigo e eu falar. Porque de mim mesmo eu não tenho um discurso pronto. Mas o Senhor tem. Glória a Deus. Imagina o profeta Isaías tendo essa visão de Cristo. Esse texto aqui é chamado, é considerado o servo sofredor. Servo sofredor. Servo sofredor. Ele prega, leva a mensagem, mas ninguém dá ouvidos à voz dele. Mas veja o versículo de número 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 5, você vai ver lá um vislumbre da encarnação do Verbo. O texto diz lá, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele pagou um preço muito alto para que você pudesse estar aqui hoje. Não tinha parecer nem formosura. Alguns dizem que Jesus não tinha parecer, que Jesus era feio. Meu Jesus, ele não era feio. Ele se tornou no momento que ele foi pego para ser crucificado, esbofeteado, o sangue escorria, os espinhos na sua fronte. Ele perdeu a beleza. Sabe por que eu digo isso?
Porque para ser cordeiro imaculado era preciso que ele fosse perfeito. Nenhum cordeiro na Páscoa tinha que ter defeito, nenhum tipo de defeito. Ele tinha que ser observado para ver se tinha algum defeito durante 14 dias. Quando a mulher de Pilatos tem um sonho e diz assim: olha, eu sonhei com este homem não tem pecado, não tem defeito. Ele não tem defeito, ele foi avaliado. E perceberam que ele não tinha defeito. Ele era perfeito na sua forma humana de ser. Ele era belo, ele era bonito na sua forma humana. Só que o texto continua aqui dizendo: ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A beleza de Cristo humana, ela foi suprimida para alcançar a tua vida, para alcançar o teu ser, o teu coração, a tua família. Se você é alguém hoje, é porque ele se tornou humano por causa da tua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, e o versículo de número 9, ele é muito enfático quando ele diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, aleluia, por amor de vós, se fez pobre. Você está entendendo? Essa via cruzes que ele passou do capítulo 53 de Isaías, o texto de Paulo vai dizer: ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. De que? Da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus na tua vida. A graça de Deus, ela é suficiente na tua vida para dizer a você: vale a pena continuar servindo a este Deus, porque muitas coisas ainda acontecerão na tua vida. Mas ele se fez pobre para te fazer rico. Jesus disse em Mateus capítulo 8, versículo de número 20, e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você acha que ele veio à terra para fazer uma encenação aqui na terra? Para apenas ser conhecido como um líder de uma grande religião? Não. Ele veio por amor. Ele veio por amor. E no momento em que pegaram ele no ato da crucificação, o texto vai continuar dizendo: era desprezado e o mais indigno entre os homens. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber terão direito de serem chamados filhos.
filhos, filhos de Deus por adoção. Deixa eu te dizer uma coisa, há um sentimento nesta noite de paternidade de Deus aqui neste lugar. Deus está falando comigo e dizendo: diga para os meus filhos que eles têm um pai, que eles têm um pai, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Você adquiriu um pai bondoso, um pai glorioso e um pai maravilhoso. Já pediu a benção a seu pai hoje? Já pediu a benção a seu pai hoje? Já agradeceu a Jesus pelo que ele fez na tua vida? Aleluia, aleluia. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Imagina, bispo, Jesus descer para salvar o homem, e o homem desprezar ele, querer apedrejá-lo, perseguir ele, a ponto de ele sair de cidades em algumas ocasiões, vamos dizer assim, corrido, para não ser apedrejado, para não ser morto. As pessoas desprezavam ele no seu ministério. As pessoas muitas vezes recebiam dele os benefícios das curas, mas depois lá no ato da crucificação, disseram: crucifica, mata o Nazareno. Como nós somos ingratos. Você é ingrato? Você é ingrato? Não fizemos dele caso algum. Agora veja o que é que diz o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Tu não merecia. Eu não merecia. Não. Nós não merecíamos nada. Mas a Bíblia diz que ele verdadeiramente, ele tomou, ele disse: me dê aqui as suas enfermidades, eu vou tomar sobre mim as tuas enfermidades. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si. Ele tomou enfermidades nossas e dores. Ah, mas por que eu estou enfermo? Isso é um processo natural. Esta enfermidade que ele está falando aqui é a enfermidade do pecado, a enfermidade que chaga, que adoece o homem, que adoece a alma, adoece o espírito. Jesus, ele entrou no campo de batalha, no momento da cruz, no momento da via cruzes. Era o inferno conspirando para que Cristo não fosse à cruz. O diabo não queria matar Jesus, ele queria fazer Jesus desistir de morrer na cruz. Porque se ele quisesse matar Jesus, ele apenas levava para uma crucificação e morria. Não, ele fez todo um cenário, preparou um cenário para que Jesus desistisse de mim e de você. O desprezo foi a companhia de Jesus para ele preparar esta ceia de hoje. Enquanto você vai se alegrar hoje com a morte e ressurreição de Cristo, ele pagou um alto preço para você estar aqui hoje. O preço foi tão alto, mas tão alto, que ele pagou, que se você fosse enumerar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você vai perceber que ele realmente levou sobre si todas as nossas enfermidades.
mas nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas tuas transgressões ele foi ferido. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um momento de reflexão, é ceia. Por que é que você deixa de pecar, deixa de fazer coisas erradas, purifica tua mente, teu corpo, tuas atitudes, para chegar aqui hoje, porque este ato tem valor memorável. Este ato da Santa Ceia não é algo banal, não. Jesus deixou claro que nós deveríamos fazer isto até que Ele venha, até que Ele venha. Ele disse: lembre da minha morte, lembre do meu sangue que foi derramado por você. Lembre-se sempre. Interessante que Ele continua dizendo aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Quem oprimiu ele? O meu pecado. O meu pecado já estava lá, mas alguém pode dizer: mas eu estou em 2022, Jesus morreu no ano 29, como que pode ser uma coisa dessa? Sim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sacrifício, ele foi efetuado em 3 tempos. Foi efetuado no tempo passado, porque em Apocalipse está escrito que ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha se entregue antes da fundação do mundo. Era para aqueles que estavam ali. O ladrão na cruz olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus olha para ele e diz: é por esta causa que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aponta para o futuro, dizendo para você: tem recompensa para a tua vida na eternidade. Valoriza o sacrifício de Cristo e nunca precisarás mendigar migalhas deste mundo mau. Valoriza o que Jesus fez na tua história e na tua vida. Valoriza as sepulturas que Ele fechou na tua vida e na tua história. Valoriza. Dá valor a este ato sacrificial de Cristo na tua vida. Não despreza este ato como desprezaram Ele quando estava se sacrificando por minha causa e por tua causa. Valoriza o ato da crucificação de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Imagina o que é você sendo inocente e sendo acusado de um crime que você não fez. A escolta romana pegar você, prender você, em um dia em que o seu amigo, no ato da ceia, o amigo dele, Judas, o traiu no dia da ceia, que ele estava ministrando, implantando a ceia. No dia da ceia, Judas chega e beija a face de Jesus. Jesus disse: a que viestes, amigo? Com beijos tu traz o teu amigo.
E Judas saiu. E quando eles estavam naquele lugar, veio a escolta romana. E quando alguém perguntou quem é Jesus aqui, eles não conheciam. Os judeus é muito parecido. E quando Jesus usa a expressão, sou eu, a escolta romana caiu por terra. Caiu. Jesus poderia ali dissipar, matar todo mundo ali, mas ele, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho poder para matar todos vocês, mas eu preciso salvar Paulo Avelino. Eu preciso salvar a igreja do Ministério Ebenezer. Eu preciso ser conduzido por esta tropa romana. Eu preciso, porque se eu não fizer isto, Paulo Avelino vai para o inferno, vai perder a salvação. Eu preciso. Aí ele foi conduzido, forjaram o cenário da denúncia, constituíram testemunhas falsas para acusar Jesus de um crime que ele não fez. Qual foi o crime que Jesus cometeu? O crime de amar. O crime de amar, para eles foi o crime de amar. Crime de amar, ele amou pessoas com uma profundidade tão grande, que o seu amor era traduzido em curas, em milagres, em ações que mudaram vidas, mudaram famílias. O seu amor foi tão grande que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não merecia estar aqui hoje. Eu não merecia estar aqui hoje, mas Ele morreu por minha causa e por tua causa. Então adore a Ele. Desfile nas regiões celestiais, local onde Ele te colocou, porque a Bíblia diz que Ele nos transportou para as regiões celestiais. Estamos aqui, pastora, bispo, mas estamos em regiões celestiais, porque o nosso espírito, através do sacrifício de Cristo, se conectou ao mundo espiritual. Nós não somos naturais, somos espirituais. E a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. A Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, discerne tudo e de ninguém é discernido. Deus revela, porque um dia Jesus morreu para liberar o acesso a Ele. Ele liberou o acesso a Ele, liberou o acesso. Hoje você tem acesso direto a Ele. Você pode conversar com Ele agora e agora mesmo Ele te responde. Antes o sumo sacerdote, uma vez por ano, mediava a chegada do povo até Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o autor aos Hebreus é enfático quando ele diz lá que Jesus consagrou pela sua carne um novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne ele consagrou este caminho. Hoje nós não precisamos mais de nenhum outro mediador, nenhuma medianeira. Nós temos acesso direto ao trono da graça. Ao trono da graça, você pode ter intimidade com Ele, você pode conversar com Ele, tudo isso por amor. Ele te amou e te disse, vem para perto, filho, vem para perto de mim, vem para perto.
Você hoje está aqui por causa do amor dele que te envolveu. Você não era para estar mais aqui. Não era para estar aqui mais. O Espírito Santo me revela aqui que muitas covas foram fechadas. Pessoas que tiveram mais de um atentado de morte no mundo espiritual, mas Ele, pelo seu amor, disse: nele você não toca, nela você não toca. Você nem viu este livramento de Deus, mas Ele estava lá. Ele estava lá, Ele estava lá, porque alguém morreu na cruz por tua causa. Foi por você que Jesus morreu. Então adore enquanto você tiver fôlego. Adore a Ele, porque Ele é digno de adoração. Mas adore mesmo com toda a força do seu peito. Adore com tudo que você tem, adore de manhã, adore de meio-dia, adore à tarde, adore à noite, e quando for dormir, tenha sonhos de Deus, visite o céu, visite o mundo espiritual, mas adora Ele, é a única coisa que Ele quer de você, é adoração. É adoração, porque o sacrifício vicário dele beneficiou a tua vida para estar hoje aqui. E é interessante que quando Jesus passa por todo este caminho da crucificação, ele lá na cruz do Calvário, ele exclama lá, uma expressão em grego que se diz tetelestai, que quer dizer está consumado. Só que o detalhe desta expressão tetelestai no grego, você tem que entender a cultura grega para entender o porquê desta palavra no grego. Esta palavra no grego lá no mercado funcionava como um atestado de pagamento de dívida. Uma pessoa comprava uma propriedade e ia pagando a primeira parcela, a primeira, a segunda promissória, a terceira, quarta, quinta. Quando ele pagasse a última promissória, aí o cartório pegava lá o carimbo e colocava: tetelestai, está paga a dívida, está quitada a dívida, ele não deve mais nada para ninguém. Jesus pagou a tua dívida, Jesus pagou a tua dívida, Jesus pagou a tua dívida. Você anda pela rua com um carimbo na tua mente, tetelestai, Ele pagou a tua dívida. Ele pagou. Você não tinha como pagar, mas Ele pagou. Você não tinha recursos, mas Ele enviou recursos. Você não tinha condições, mas Ele disse: eu posso todas as coisas, e Ele pagou a tua dívida. Então adore a Ele, adore ao pagador de dívida. Adore ao pagador de dívida, adore. Oh, glória. Tem pessoas aqui que tinham dívida impagável no mundo espiritual. As suas práticas já eram uma sentença de morte que Satanás carregava na mão. Mas a Bíblia diz que ele pegou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Satanás estava com esta cédula de condenação na mão. E ele dizia para Deus: olha aqui, ó, a humanidade não tem salvador, eu estou com a cédula aqui de condenação na mão. O salário do pecado é a morte, todos eles vão morrer. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus na cruz, Ele tomou esta cédula
tomou esta cédula de Satanás e a Bíblia diz que ele cravou-a na cruz. Cravou-a na cruz. Cravou-a na cruz. Cravou-a na cruz. E disse: Satanás, estava na tua mão, mas agora eu cravei na cruz. E a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou. Imagine Jesus na cruz do Calvário, preso lá na cruz do Calvário. Satanás não queria, ele queria fazer Jesus desistir. Mas a Bíblia diz, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca por tua causa. Ele não abriu a boca por tua causa. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Enquanto calado estava, a sua mente pensava no bispo Adevaldo, pensava na pastora Carla, pensava no pastor Zé Luiz. Ele pensava naquele momento em todos. Eu preciso ficar firme aqui. Tem pessoas que vão depender de mim. Jesus disse: eu tenho que ficar firme, 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 firme. Aí o Espírito Santo abre agora um parêntese aqui para dizer: seja firme, porque tem alguém que está olhando para você e está vendo você como exemplo de vida. Seja firme, porque através da tua vida, muitas outras pessoas estão copiando o teu modo de vida. Você tem influenciado pessoas, porque o influenciador maior, ele está na tua vida. O influenciador maior está na tua vida. Então fica firme, não desista. Não desista, não desista, não desista. Porque tem alguém olhando para você. Ei, guerreiro, guerreira, não larga a tua cruz. Não larga a tua cruz. Jesus não largou a dele. Eu sei que é pesada a cruz. Se eu fosse falar para você da cruz que eu carrego todos os dias, que Jesus me mandou carregar, mas eu não preciso falar da minha cruz. Eu preciso só te dizer uma coisa: vai até o fim. Vai até o fim, vai até o fim. Tem coisa boa de Deus chegando na tua vida. Tem coisa boa de Deus chegando na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar um momento que Deus vai aliviar a tua cruz, vai colocar ela na parede e vai dizer: agora eu vou dar um descanso para você. Eu vou te dar um descanso, mas olha para a tua cruz. Não larga ela, só tirei ela um pouco para que você possa descansar. Ele vai tirar da tua vida muitas coisas que não está engrenando. Muitas coisas que não está engrenando na tua vida, Ele vai tirar. E o mundo espiritual está mobilizado nesta noite. Tem anjos de Deus que estão descendo com tanta força deste lugar. Está subindo com uma velocidade tão grande. Eles descem e sobem neste lugar. Descem e sobem, descem e sobem. E lá em cima, quem está no trono é o Todo-Poderoso. Quando Ele desce, Ele colhe as tuas lágrimas, coloca no odre e depois Ele sobe para aquele que está no trono e diz: estar aqui a lágrima do teu filho, da tua filha, estar aqui os pesares dele, as reclamações, as angústias, as dificuldades. Aí quando Ele olha para as lágrimas, Ele avalia e diz: falta só mais um pouquinho.
Falta só mais um pouquinho. Vá lá e diga para ele, porque anjo é mensageiro, é mala aqui. É ângelos e ângelos é mensageiro, é o portador de boas novas, é o portador de boas notícias. Você não sabe, mas tem anjos que já chegou na tua casa, levou boas notícias para você, e você não viu ele chegar, ele se aproximou, ele deixou a mensagem lá na tua casa. Tem comandos de Deus no mundo espiritual para a tua vida. Tem comandos de Deus no mundo espiritual. Tem anjos mobilizados, anjos que estão subindo e descendo, subindo e descendo, por tua causa, por tua causa, por tua causa. O mundo espiritual está empavorecido por tua causa. O mundo espiritual está em constante mobilização. Recebe de Deus graça, recebe de Deus mensagem, recebe. Toma posse. O mundo espiritual está a teu favor, bispo. O mundo espiritual está mobilizado a teu favor, pastora. Igreja, o mundo espiritual está mobilizado a teu favor. Tudo porque alguém ousou morrer na cruz do Calvário. Quando ele morreu, pastor Zé Luiz, na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer assim: pelo que subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. A palavra dom, ela vem da palavra grega charisma, mas não é o charisma da Avon, aquele perfume charisma, não. Charisma no grego quer dizer presente, dádiva. Ele subiu ao alto, levando o cativo, o cativeiro, e deu presentes, deu dons, deu presentes. Você tem presente que nem sabe que foi Deus quem te deu. Habilidades que você tem, você nem sabe, mas foi o céu quem te deu, foi o céu quem te presenteou. E é interessante que a minha Bíblia vai dizer: os presentes de Deus são sem arrependimentos. Os dons de Deus são sem arrependimento. Ele te dá e não se arrepende porque te deu. Porque é um presente, é uma concessão que Ele te deu. Tome. A morte dele na cruz do Calvário abriu as portas do céu para você ter acesso ao próprio Deus. É presente da crucificação. Como pode um ato de condenação, um ato condenatório, trazer bênçãos para as nossas vidas? Sim, porque Ele levou o castigo que era para nós, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E está te dizendo: a tua família é dele. Teus parentes, esposa, filho, é dele. É dele, tudo é dele, por ele, para ele. Glórias, pois, eternamente a ele. Então, adore a ele. Se eu fosse você, eu saía daqui adorando para casa. Eu não ia dormir sem dar glória a Deus, aleluia. Eu acordava no outro dia de manhã: Senhor, eu acordei, obrigado. Vai comigo, Senhor, neste dia, no início do meu labor, Senhor, diário. Vai comigo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Que eu merecia alguma coisa? Nada. Mas Ele quis. Ele quis escolher este nobre casal, que até anos atrás ninguém diria jamais que eles estariam aqui. Mas o sacrifício de Jesus Cristo já os via nesta posição. Já os via aqui liderando quem? O povo
que ele diz aqui em Isaías: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Há uma satisfação de Deus aqui neste lugar. Há uma satisfação de Deus aqui neste lugar. Por cada trabalho executado, por cada pessoa que dá as mãos aqui para fazer a obra de Deus. É por isso que esse texto tem validade aqui. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deus está satisfeito com o trabalho que é feito aqui, porque é feito para Ele, por Ele, para Ele. Ele é digno de receber a tua mais singela oração de gratidão aqui nessa noite. Então adore a Ele enquanto você tiver fôlego. Destrava coisas que estão travadas na tua vida, pela gratidão, pelo sacrifício que Ele fez na tua vida. Porque quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, a salvação dele começou a alcançar pessoas, vidas. Começou a alcançar pessoas que não mereciam nada. Ah, mas quem ele salvou? Salvou o assassino, salvou a prostituta, salvou o prostituto, salvou o adúltero, salvou o fornicador, salvou sim, salvou o mendigo, salvou sim, salvou aquele que estava no lamaçal do pecado, salvou sim, ele salvou e ainda hoje ele continua salvando pessoas. Agora tem um detalhe: ele não te salvou para você ocupar bancos. Ele não te chamou para ficar aqui ocupando bancos. Ele te chamou para fazer parte do seu reino. E no reino de Deus é serviço, é trabalho, tem trabalho para fazer. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só a Jesus Cristo devemos obedecer. Vem trabalhar para Ele, vem tentar, não é pagar a dívida, porque é uma dívida impagável, mas vem pelo menos tentar agradecer. Um certo Buda, ele tentou reproduzir no seu corpo o sacrifício vicário de Cristo. Porque os irmãos sabem que no budismo existem as reencarnações. O primeiro Buda se chamava Siddhartha Gautama. E depois dele, que ele morreu, aí o espírito do Buda ficou vagueando até reencarnar em outro, e assim sucessivamente. E na visão deles, era Buda que estava ali. E um desses Budas, disse: se Jesus morreu na cruz, qualquer um pode morrer. Aí colocou lá uma via cruzes, colocou uma coroa de espinho, só que não bateram a coroa de espinho. Colocaram uma madeira nas costas dele, até então ele vai levando. Só que quando colocaram ele no madeiro deitado, que pegaram a primeira mão dele, que cravaram o primeiro prego, ele gritou e disse: para, ninguém aguenta isso, só Jesus aguentou, só Jesus aguentou, só Jesus, por tua causa ele suportou um suplício terrível. Então valorize. A Bíblia diz que quando Paulo vai celebrar a ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
celebrar a ceia, ceia é alegria, celebrar a ceia sendo traído, mas saber que está sendo traído, e ainda assim se manter firme, para dizer, passar uma mensagem para os seus discípulos, e dizer, ainda que você seja traído, vá avante, não desista. E Paulo diz, na noite em que foi traído, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Pegou o pão, tendo abençoado, e disse, este pão é o símbolo do meu corpo que foi partido por vós. Todas as vezes que vocês se reúnem em torno da memória do meu sacrifício por você. Eu tomei todas as tuas dores, o castigo que te trazia a paz estava sobre ele. Se você se conscientizar de que o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem validade na tua vida, tuas ações irão mudar a partir deste dia. Tuas ações irão mudar no trabalho, em casa, onde quer que você esteja. Porque você vai dizer, eu só sou o que sou, porque o eu sou está em mim. Porque se não fosse o eu sou, eu não estaria aqui hoje. Você acredita no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Você acredita na liberação de bênçãos para a tua vida? Se você acredita que o sacrifício de Jesus possibilitou bênçãos espirituais, então adora Ele nessa noite. Adora mesmo com força. Rasga o teu pulmão aí e diz, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela salvação na minha vida. Você não merecia, mas Ele disse, eu morro por você. Não era para você estar aqui, mas Ele disse, eu quero você aqui. Eu quero você aqui. E quando você tem essa atitude de louvor e adoração diante dEle, Ele vai começar a liberar. Escute que isso é profético diante de Deus. Quando você se conscientizar da validade do sacrifício na cruz do Calvário e valorizar esse sacrifício, portas irão se abrir na tua vida. Ele vai destravar portas que até então você não sabe porque é crente, você não sabe qual é a sua obra que você veio aqui fazer na igreja, você está com uma mente ainda que não tem um objetivo, mas se conscientize que o sacrifício de Cristo vai abrir esta porta para você, vai abrir, eu vejo você em uma outra dimensão. Eu vejo você sendo conduzido pela mão pelo Senhor. Eu vejo o Senhor andando com você no mundo espiritual. Eu vejo o Senhor conversando com você. Conversando. Estás entendendo o que Ele está falando contigo nessa noite? Estás entendendo que é uma questão de atitude, como foi falado aqui nessa noite? Você tem que ter atitude. Qual é a tua atitude? Primeira, reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na tua vida. Reconhecer a superioridade desse sacrifício na tua vida. Quando você passar a reconhecer, você vai ter um ato de adoração. E quando você começar a adorar, Ele vai chegar perto de você, como aquele leproso que desceu de uma montanha adorando. E disse para Jesus, Senhor, se Tu queres, Ele não impôs, se Tu queres, Tu podes tornar-me santo. Podes tornar-me limpo. Só que ele se prostrou primeiro antes de pedir. Adora sem interesse. Tuas orações estão sendo travadas porque há muito interesse na tua adoração. Há muito interesse. Você às vezes dobra o joelho, você fala com Deus, mas o teu coração está dizendo: mas por que não acontece isso na minha vida? Eu oro, eu peço a Deus e Deus não faz. Na vida de fulano Ele faz.
E Deus conhece todas as coisas. E Ele está te dizendo: tira essas preocupações, coloca a tua visão só na adoração. Adora mesmo com força. Se tiver almoço, adora. Se não tiver, adora. Se tiver salário, adora. Se não tiver, adora. Se vier à igreja, alguém olhar com cara feia, adora. Se olhar com cara bonita, adora. Adora, 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 adora. Deixa o teu espírito se conectar. Deixa o teu espírito se conectar. Quando o teu espírito se conectar na adoração, você vai ver quantas portas serão destravadas para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro reino, valorize o reino pelo sacrifício de Cristo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nesta verdade? Então adora mesmo, adora a Ele, porque Ele é digno.